Começando mais um react, dessa vez um vídeo que não é recente, não é um lançamento, contudo, porém, todavia, é um vídeo que meu chat tem me pedido há muito tempo pra gente assistir, por conta de que se trata de um jogo que eles têm muita curiosidade pra saber a história e todos os segredos por trás dessa obra-prima que tem sido muito falada recentemente. A gente já viu um react de uma música desse game. Que game você tá falando? Misside. Lembra da música da Mystery? Se você não lembra, porque você não viu o react, tá aí no canal. Mas o Ryan Head, meu xará Juan, postou um vídeo basicamente contando toda a gameplay e todos os segredos, pelo menos a maior parte que está disponível, que tem hoje em dia nesse jogo. Porque o jogo ele ainda tá para ser bem atualizado, ele vai ter muitas novas coisas e novos conteúdos sendo adicionados, porque o jogo nem tem mesmo um final, pra você ter uma noção. O jogo ele termina simplesmente do nada, do nada, ele só acaba, e o cara tem um modo que vai ser colocado num futuro próximo, e aí basicamente pelo que a gente sabe, é esse modo que vai desbloquear o verdadeiro final do jogo. Porém, até lá, a gente já tem uma obra que é muito boa, é muito divertida, tem uma história muito interessante, personagens muito cativantes, o suficiente para gerar um vídeo muito bom, que é o que a gente vai estar assistindo agora, fechou? Vou mudar aqui a tela para que a gente possa ver o assistir junto. Está aqui. E você não esquece de deixar um like, deixa um comentário se você já jogou Misside. Ah, por que fazer isso agora? Porque eu sei que se você não fizer, você vai esquecer. E se eu não gostar do vídeo, muda pro dislike. Mas por enquanto, já deixa o like, já deixa um comentário, porque isso me ajuda com o engajamento, fechou? Então tá certo, vamos pro vídeo. 3, 2, 1, play. Pensa que você baixou um negócio, um aplicativo. Você é uma pessoa meio solitária, então esse aplicativo que você baixou é um daqueles de você cuidar de um bichinho de estimação. Só que, no caso, esse bichinho de estimação é sua namorada. A gente não julga por aqui. E acaba que esse jogo é realmente interessante. Tão interessante que você volta algumas vezes pra cuidar dessa sua namorada virtual, pet, mascote. O nome dela é Mita. Tu ajuda ela a arrumar o lugar dela, a comprar algumas coisinhas pra casa dela, ajuda ela a cozinhar, a procurar objetos que ela perdeu pela casa dela que tá uma bagunça. Só não procura lá no forno, tá bom? Eu falei pra não olhar o forno. É um joguinho bem normalzinho sobre você cuidar dessa sua namorada que você pode interagir através da tela do seu celular. Mas como todo jogo que você joga por 48 horas seguidas, uma hora igual esse, você cansa dele. Esquece dele e simplesmente segue com a tua vida como mais um jogo que você jogou, experienciou e largou a mão depois de um tempo. Mas você já imaginou? Isso é uma coisa muito comum. Mano, é uma coisa que eu falo direto ao vivo quando eu tô jogando, quando eu tô fazendo live, tô jogando, que é, basicamente eu só zero jogos por causa da minha live. Na época que eu não fazia live, porque pra você que não me acompanha ao vivo, devia estar acompanhando, pra você que não me acompanha, o meu chat me obriga a zerar jogos. Eles resgatam algo e qualquer coisa que eles resgatam, seja com ponto ou pix, ponto é o que você ganha conforme você me assiste por bastante tempo na Twitch, conforme você ganha esses pontos, eles podem resgatar um game. E resgatando esse jogo, eu sou obrigado a zerar. E se não fosse isso, cara, na época que eu jogava só por diversão, só por prazer, sem a questão de criação de conteúdo, sem a live em si, mano, eu não zerava nada, nada. Eu vou comemorar 2 anos fazendo conteúdo ao vivo daqui a um mês. E, cara, eu zerei 80 jogos na minha vida, sem ser... Essa situação que eu me encontro hoje, numa vida cotidiana que eu tinha, sei lá, há um tempo atrás, pra zerar 80 jogos eu levaria uns 10 anos. Conhecendo o Juan, que não conseguia se concentrar realmente em algo e permanecer aquilo por muito tempo, mano. Então, isso aqui que o Juan falou é a pura maior verdade, pelo menos pra minha vida. Não sei pra de vocês aí que estão assistindo. Mas deixa um comentário se... Qual foi o jogo que vocês fizeram? O último jogo que vocês fizeram isso. Não adianta falar nem... Ah, nunca fiz isso. Não, você já fez isso. Só comenta qual que foi o último jogo que você fez isso, de simplesmente abandonar ele. O que aconteceria se a pessoa do outro lado da telinha nunca esquecesse que você teve ali na vida dela e, na verdade, tente te convidar a conhecer o mundo dela. Você andava comprando umas coisinhas pra esse seu Paul em formato de anime. E acontece que um dia desses, quando você decide visitar ele, depois de um tempo que você não abria mais esse aplicativo, você percebe uma coisa diferente. A Mita te recebe falando que ela teve trabalhando numa coisa diferente enquanto você teve fora. Eu queria te conhecer pessoalmente. Trabalhando e fazendo as suas coisas de adulto. Eu acho que tive uma ideia. Ela aprendeu como te colocar dentro do jogo pra você. Aliás, eu já vou ter que pausar pra falar, mano, a dublagem da Eveline na Mita é um absurdo. Meu Deus, que dublagem maravilhosa, mano. A dublagem da Eveline Tite no... Tite ou Tite? Tite.
A Eveline. Na Mita é um esculacho, mano. É tipo uma das... A história do jogo é incrível, o visual do jogo é incrível e ainda tem uma das melhores dublagens que eu já vi num videogame. Tipo, bate pau a pau, por exemplo, com o Cyberpunk 2077, que eu considero a melhor dublagem que eu já vi num jogo, a do Cyberpunk 2077, e com a, por exemplo, agora do Pop Playtime, que tá maravilhosa também, a do Enigma do Medo, que é outro bagulho absurdo de ótimo. Esse jogo aqui, ele bate de frente com a dublagem de um jogo muito grande, mano. E, tipo assim, foi feito por fã, foi feito por uma VTuber. Se você não conhece, a Eveline é uma VTuber da Neubaka. E, mano, muito bom. É bizarro de incrível o trampo que ela teve nessa dublagem da Mita, mano. É esculacho. Você ficar junto com ela. Agora a gente pode ficar junto. Abaixa o telefone. Sonho de metade do meu chat aí. Sonho de Ele metade sai do de meu um jogo chat. muito interessante que tem uma cara muito enganosa. Eu acho que a primeira coisa que dá pra você perceber quando você abre esse jogo pela primeira vez é o quanto ele tem uma cara meio de Yandere Simulator da Silva. Um jogo desses de namorada de anime que você pode achar muito estranho. E com razão. Porém, Miside não é só isso. E é quando você acaba entrando dentro do jogo que você percebe que esse jogo não é só um joguinho de namorada virtual. Ele é uma coisa completamente diferente, muito mais bizarro. Porque, na verdade, Miside é um jogo de terror. E é um jogo de terror que consegue se esconder atrás de tantas outras coisas que quando você começa a jogar o jogo, você acha que ele é só um simulador de namoro, mas você vai percebendo aos poucos, porque se já não tá bastante óbvio, as coisas não tão normais. Quando a gente é colocado dentro do jogo pela primeira vez, a gente aparece na casa da garotinha que queria ficar com a gente, mas ela não tá ali. A atmosfera do jogo, por mais que é toda fofinha, e a gente sempre tem esse tom de fofinho pra tudo quanto é canto, é estranhamente desconfortável já quando a gente chega lá, porque a gente meio que já entra sabendo que a gente não era para estar ali, e a gente foi meio que colocado à força. Por mais fofinho e acomodador que seja, não dá pra só aceitar de boas a ideia de que a gente tá dentro de um videogame, a gente não sabe como sai. Mesmo sendo o seu sonho ser sequestrado por uma garotinha de anime fofa que quer ser sua namorada, ainda é um sequestro, né? Basicamente isso. E a gente não sabe nem se ela vai deixar a gente sair. Procurando pelo lugar, a gente encontra essa máquina no quarto da Mita. Pelo que parece, foi através dela que a gente conseguiu entrar dentro desse mundo. E reunindo as coisas pra poder ativar esse portal pra ver o que ele pode fazer, é quando a gente percebe que ele tá atualizando versões. A gente tá em uma versão do jogo passando pra outra. Mas isso é logo cortado por... Assim que as luzes caem, de repente esse lugar que tinha um ar tão aconchegante, por mais que a gente não se sentia assim, vira uma coisa completamente sombria, dá pra dizer. E a gente tem que encontrar alguma forma de recuperar a energia do lugar. Toda essa parada da gente tá dentro de um jogo, por mais que pareça algo meio simples, o clássico acho fusível pra fazer essa parte do jogo ser de terror ainda mais assustadora. Tipo, parece uma sensação de falta de controle. A gente tá vivendo numa casa que não é nossa, vivendo uma coisa que a gente não faz ideia de como funciona, e a todo momento você se sente meio observado ali. Como se você estivesse fazendo alguma coisa errada. Não dá pra não sentir nesses momentos iniciais de Miside que você não era pra estar nesse lugar. Isso só vai ficando cada vez mais claro conforme o tempo vai passando. Quando a gente começa a vasculhar por aí e tenta ligar essa máquina de novo, do nada as cápsulas de energia dela simplesmente são espalhadas pela casa inteira. Uma escrita começa a aparecer nas paredes. Eu vi que faltava energia, era óbvio. Tá ali, e essas escritas só começam a ficar cada vez mais frequentes e mais frequentes e mais frequentes, até que a gente entra numa porta que dá pra outro lugar e começa ainda mais a aparecer essas mensagens, e ligando o teleporte pra finalmente sair dali. Pronto, você tá de volta aí na casa iluminada. Oi! Caralho, olha aí, é a Mita, a sua namorada. Ela falando Juan me pet pegou um pouco. Virtual. A Mita aparece aqui pra você quase como se fosse uma assombração por aparecer do fodendo ar. Tipo, é sério, você vira de costas e vira de novo e ela tá ali. Videogame, lembra? Ela pode só spawnar em qualquer lugar que ela quiser por aqui. Haha, que engraçado, obrigado pelo ataque cardíaco. E é quando do nada Miside volta completamente ao normal, como se nada do que a gente viu até agora tivesse acontecido. E por mais que ela pareça amigável e ela faz o possível pra deixar a gente confortável aqui dentro, nada disso deixa de ser assustador por um minuto que seja, pelo como a gente foi parar nesse mundo de 4 quartos. É um sentimento meio claustrofóbico de você parar pra pensar que a gente tá preso em 4 cômodos de uma casa e em volta de você o que tem é só o preto eterno e as luzes artificiais feitas por causa de um videogame nas janelas. Mas ela faz de tudo pra vender pra gente como aqui é legal. Com todas as questões legais disso aqui ser um videogame e reflexos no espelho. Ela parece estar realmente feliz de estar com a gente aqui. Só que independentemente de quão legalzinho é ver ela brincando e quebrando essas quartas paredes da gente tá jogando um jogo sobre tá dentro de um jogo, não dá pra nenhum momento esquecer
enlouquecer o quanto isso tá estranho, justamente porque as coisas vão ficando cada vez mais estranhos conforme a gente fica ali. Misside consegue colocar esse ar de desconforto em você mesmo, a gente estando no literal ambiente mais confortável que dá pra ter. Porque esse desconforto vem da ideia de que a Mita tá escondendo alguma coisa de você. Depois de deixar ela em outro cômodo quando a gente termina de conversar com ela, na cozinha, largado na bancada, a gente encontra um anel meio estranho. E assim que a gente se aproxima pra pegar esse anel... Um anel? Você tá com fome? Que tal a gente cozinhar alguma coisa? O anel sumiu de trás de você. Desespawn, foda-se. Depois de você ajudar ela a cozinhar involuntariamente, ela pede pra você ir lá no banheiro pegar uma tesoura pra ela cortar os sachês da comida pra vocês comer. E quando você vai efetivamente nesse banheiro, você encontra uma ventilação mal parafusada e entreaberta com cartuchos dentro dela. Perguntando isso pra ela, ela se faz de desentendida. Ela não sabe que cartuchos a gente tá falando. Cartuchos? Que cartuchos? Vamos descobrir junto. Mas depois. Agora é hora de comer. A comida que vocês preparam faz um mal gigantesco pro jogador que tem que ser levado pro banheiro pra tomar uns remédios e parar de bugar e se sentir estranho. Só tudo começa a parecer esquisito e confia em mim que daqui pra frente só fica cada vez mais esquisito. Como tá se sentindo? Tá um pouquinho melhor? Em um dado momento você vai estar jogando cartas com a Mita quando o jogador não consegue ignorar o fato de que tem uma batida muito forte vindo do armário da Mita. Quando você discute com a Mita falando que você deveria olhar o que tem atrás daquele armário, ela imediatamente fica estranha com você e começa a brigar perguntando Qual que é seu problema? O que eu tô fazendo errado? E quando ela tenta te parar, quando você quer abrir o armário, mas você insiste falando que é isso que você quer fazer, é que ela para de fingir e se mostra de verdade pra você. Não faça isso. E descubra o que tem lá dentro. Aí fodeu. Hora que Aqui é onde quando o acontece personagem que de eu acho anime que todo mundo sorri, tava esperando é que deu acontecer, mas deu não bosta. tinha certeza. Essa garotinha fofinha que a gente conhece como Mita é na verdade uma maluca do caralho que não quer que a gente veja o que ela esteja escondendo atrás daquela porta. E quando você desafia ela, é quando todo esse joguinho fofinho que a gente teve vendo por aqui esse tempo inteiro quebra quase que instantaneamente, vira uma parada bizarra. Essa parte é quando o terror de Misside começa a brilhar um pouco pra mim, porque ele começa a mostrar o quanto ele é um pouco genial de ficar tentando te enganar o tempo inteiro. Porque toda essa parada da Mita ser esse estereótipo de yandere não tá 100% certo. E é isso que é Os legal. exemplos aqui me pegou um pouco. Os exemplos aqui me pegou um pouco. Me pegou um pouco porque eu conheço todos. Yandere Simulator, já joguei. Mirai Nikki, já assisti. Doki Doki Literature Club. Mônica, te adoro. Não sequestra minha família de novo. E Misside aqui atrás. Ótimos exemplos. Quem mais encaixa aqui? Deixa eu parar pra pensar. Quem mais encaixaria no quesito de yandere? Caraca, não lembro outras personagens. É que yandere é um padrão muito específico de personagem de anime, né? Não existe tantas, assim. Comenta aí outra yandere que você lembra da cultura pop, assim, porque eu não consigo pensar em outra. Dele não tá 100% certo, e é isso que é legal. O quanto você pensa que é uma coisa e é outra completamente. Quando a gente começa a investigar de verdade, logo que ela deixa a gente fazer isso, é quando a gente vê essa garotinha meio yandere virando uma assombração quase que completamente. Ela brinca com o jogador como se ela estivesse no playground dela e a gente fosse o brinquedinho. Ela muda as coisas de lugar, cria ilusões pra gente enquanto a gente tenta procurar a chave lá pra baixo, finge que vai atacar a gente, mas não ataca. Essa parte antes da gente entrar no porão mostra um pouco quanto que a Mita não é uma maluquinha que tá vindo atrás da gente, ela é um demônio completo. Que a gente ainda não entende o porquê que tá fazendo isso, nem como ela consegue fazer isso. Mas a gente entende um pouco mais quando a gente entra de verdade dentro do porão e encontra a Mita. Como você chegou aqui? A Mita é legal. Essa Mita não é a mesma Mita que a gente tava passando o nosso tempo inteiro aqui. Ela, na verdade, foi presa por essa Mita assassina. Existem diversas versões de Mitas dentro de Misside, porque é um jogo, entendeu? E essa versão que a gente conheceu e que trouxe a gente pra dentro do jogo enlouqueceu por algum motivo. Quando a gente solta a Mita legal, a Mita louca desce pro porão pra vir atrás da gente. Eles até têm um diálogo ali onde a gente consegue entender um pouquinho mais da relação entre as duas. A Mita legal questiona o que ela tá fazendo com os jogadores e pergunta o que aconteceu com ela, porque ela não era assim, entre aspas. E ela fala isso porque essa Mita começou a enganar jogadores para entrar dentro de Misside e assim transformar esses jogadores em cartuchos. Esse negócio dela tá aprisionando os jogadores que ela consegue puxar para dentro do jogo em cartuchos parece ser uma coisa nova que ela tá fazendo. E se a gente continuar preso aqui dentro,
a gente vai ser os próximos. Essa é a primeira virada Justo. que Inside tem de verdade. Porque a partir daqui ele deixa de ser essa coisa claustrofóbica Então, de você ficar dentro de... esse é o primeiro plot twist, e ele é logo no começo do jogo. Tipo assim, muita gente comparou esse jogo com Doki Doki Literature Club. Só que o plot twist de Doki Doki é esse. Esse é o plot twist de Doki Doki. Doki Doki você pensa que você tá jogando um jogo normal, e no final do jogo você vai descobrir que você tá jogando um jogo desgraçado que tá sendo controlado por uma IA filha da puta. É isso. Em Inside, esse é o primeiro plot twist do jogo, você toma isso logo no comecinho. Por isso que eu acho que os dois jogos são muito diferentes. O plot twist de verdade de Inside é ligado diretamente com a lore de Inside, que é o plot twist que vem lá pro final do jogo, que ele vai falar lá no final do jogo. Agora, o plot twist de Doki Doki, que é esse, funciona muito melhor em Doki Doki, porque a trama inteira do jogo te é surpreendida do nada quando você descobre esse plot twist. Esse lance de, não, tem essa menina aqui, ela tem consciência de que ela tá num game e ela tá tentando te dominar porque ela te ama e ela quer que você fique preso aqui com ela nesse game pra eternidade, sabe? E isso funciona bem mais, pelo menos pra mim, no Doki Doki, do que no Inside, mas é uma opinião minha, obviamente. Deixa aí nos comentários se você concorda. De quartos dentro de uma casa. A meta legal ajuda a gente a fugir daquele porão, entregando um anel pra gente. E esse anel ajuda a gente a se locomover por esse mundo inteiro de Inside que existiu debaixo do nosso nariz esse tempo inteiro. Toda vez que a gente abre uma porta com ele, o anel segue um caminho que é configurado por padrão por ele. E é com esse mecanismo que a gente consegue explorar mundos além das portas dos quartos que a gente estava andando esse tempo inteiro. E assim entender que o que a gente estava vivendo era uma espécie de mentira ali. Esse mundo não é só aquela casa com 4 quartos, e sim um mundo inteiro com diversas dimensões e espaços diferentes, versões diferentes de mitas que estão sofrendo na mão dessa mita maluca. Tudo isso dentro de um jogo. É nessa parte, pessoalmente, que Inside conseguiu me comprar por completo, porque é quando a gente percebe todas as camadas de enganação que eles vêm construindo com a gente até a gente chegar nesse ponto, e é quando a gente entende que ele é algo um pouquinho mais especial que só isso. Sabe Doki Doki Literature Club? Aquele jogo de 2017 que ficou muito famoso por mexer com o seu PC e tudo mais. Que tem a garota maluquinha do fique comigo pra sempre. Eu sinto uma vibe meio similar vindo desse jogo com Doki Doki. Não é porque tem duas garotas maluquinhas nesse jogo. Eu sinto que é mais porque parece que ele tá mexendo diretamente com você do que o jogador principal da história. A partir do momento que você descobre que a Mita não é só uma personagem dentro de um jogo que de algum jeito conseguiu te botar pra dentro, e sim poderosa o suficiente pra manipular, afetar todas as versões de Inside que existem, a sua percepção sobre ela muda um pouco, porque passa a ser um perigo muito mais na sua vida real do que na sua vida como um personagem, porque parece que ela enganou você pra entrar dentro desse jogo. No porão mesmo que você disse. Esse jogo ele faz umas coisas bem legal. Por exemplo, isso da Mita conseguir olhar na direção da pessoa que tá jogando. Os relógios do começo do jogo, que eu saiba, eles são sincronizados com o horário do mundo real. Então se você, acho que se eu não me engano, no começo do jogo, todos os relógios do game vão estar no mesmo horário que o relógio do seu PC. Então se o relógio do seu PC tiver 9 horas, vai estar 9 horas em todos os relógios do jogo. Isso é muito louco também. Isso é verdade, faz é quase como se estivesse dizendo, ó, você jogador, aqui não é um personagem, aqui é você o protagonista, tá ligado? Eu gosto disso, é bem legal mesmo. Descobre a mentira da Mita, você encontra um equipamento inteiro feito pra você simular um jogo top-down, criando a ilusão daquele jogo que você via quando pegava o celular. Até como a Mita aparecia pra falar com você dentro desse jogo, é exatamente a mesma forma que você consegue fazer isso se você estiver na frente desse estúdio. Aquela mini Mita que você vê no seu celular quando você tá jogando não é a mesma que aparece pra conversar com você. É tudo uma ilusão criada pra te fisgar pra dentro. E isso por si só é uma ideia muito interessante, porque ela quebra a quarta parede. Você muito provavelmente conhece Inside depois de ver alguma gameplay do seu streamer favorito tomando susto dentro do jogo, e depois de saber que essa Mita aqui é completamente lelé da cu. Mas se você for na página da Steam do jogo, e se você tivesse encontrado esse jogo às cegas, até certo ponto, o que tá sendo vendido pra você na tela da Steam é o Inside falso. Isso são tudo coisinhas que o jogo vai jogando aqui e ali pra justamente setar qual que é o poder dessa Mita maluca. Parece a todo momento, depois que você descobre que a Mita louca meio que controla a Inside, que ela vai pular na tua cara, que ela vai bagunçar os arquivos do seu PC, que ela vai abrir o bloco de notas e escrever você foi hackeado pela Mita Hacker 1337. E é interessante como o jogo brinca com tudo isso. Esse lance da Mita Hacker 1337 me lembrou que a vibe que Inside me passa ainda mais que Doki Doki Literature Club
é Rick e Morty. A vibe que isso aqui me passa muito maior do que Doki Doki ou qualquer outra coisa é Rick e Morty. Esse conceito quase cidadela dos Ricks, sabe? De existir um universo onde todos os seres que são aqueles que condizem com a linha do tempo central, como que eles chamam? A linha... Não é linha do tempo, é tipo... A linha sagrada lá, que é basicamente todos os universos que apenas existem Ricks, eles se reúnem num lugar pra ser o controle de tudo. Isso me lembra um pouco Misside, eu sei que não tem muito a ver uma coisa com a outra, mas o fato de existir essa dimensão, essa realidade, onde todas as mitas estão, e é dali que vem toda essa interação com os jogadores. E os jogadores têm controle, entre muitas aspas, sobre essa realidade. Eles que geram as mitas que vão interagir com eles. Isso é muito loucura, eu acho muito mais essa ligação do que com Doki Doki, por exemplo. Doki Doki, a única ligação é essa que ele falou. Ambos têm uma yandere e ambos têm esse plot twist da inteligência artificial com consciência. E só, eu acho muito mais um lance dimensional da hora do que realmente um lance de IA com sabedoria. Que dava a entender que era um jogo de simulador de namoro, tá uma anomalia assassina que mata, captura e brinca com jogadores por diversão. Atrás de um jogo sobre você ficar preso dentro do jogo por uma garota yandere, tem uma história inteira muito bem construída com um universo gigantesco sobre você se afundar nas versões desse jogo e ver exatamente o que ela destruiu e corrompeu aqui. Enquanto brinca com a ideia de você tá pulando entre versões desse jogo e criando uma própria ideia em cima dessa ideia de ficar pulando entre essas versões. Porque ele tá quebrando a quarta parede aqui. Você não sabe qual que é os limites do poder da Mita, porque você é o intruso no mundo dela. A primeira Mita que a gente conhece depois da Mita legal é a Mita maneira, ou também chamada de Boininha, que é um nome muito mais legal, diga-se de passagem, que foi que traduziu Cap pra Boininha. É um gênio, meus parabéns. Essas duas estavam trabalhando em conjuntos pra bolar um plano pra tentar acabar com a Mita louca ou reiniciar ela de alguma forma. Até que em algum momento antes da história do jogo, ela foi assassinada e teve sua configuração reiniciada para a fábrica. Mitas dentro de Misside não morrem de verdade. Quando elas são assassinadas ou mortas, elas meio que resetam e voltam à configuração inicial de fábrica, esquecendo de tudo que elas fizeram. E foi isso que ela fez com a Boininha antes da gente conhecer ela. Você não lembra de mim? Quem é você, garota? Essa Mita louca, além de matar algumas dessas mitas espalhadas por todo o universo de Misside, ela ativamente tortura elas. A Mita legal fala que existem mitas agressivas largadas por todo lado dentro do mundo de Misside. Algumas dessas... Com a Boininha, isso não me pegou tanto, esse lance de, tipo assim, tipo assim, digamos que eu não sou o maior cara do mundo que defende esse plot de, nossa, como a imortalidade é um bagulho ruim, não sei o quê. Ok que se você morrer e você perder todas as suas memórias e resetar do zero, é meio assustador. Mas, a Boininha, tipo, ela ter sido morta e ela ter sido resetada, depois vai mostrar outra personagem também importante que ela morreu e foi resetada, não me pegou tanto quanto, por exemplo, se você morrer, realmente ter consequências. Tem uma outra personagem que eu acho que ele vai mostrar daqui a pouco, que essa sim, quando ela apareceu, e eu entendi que, ainda tem mais consequências ainda do que só o reset, foi quando me doeu no coração, foi quando me pegou assim, ó, que eu falei, caralho, deixa eu ver se ele vai mostrar, senão eu falo. As mitas estão quebradas, perdidas, corrompidas, com esse mundo que tá ficando cada vez mais perigoso por culpa da Mita louca. Além de que todas as mitas no momento atual estão meio que solitárias, porque as mitas não estão mais recebendo os seus jogadores, porque todos os jogadores estão sendo redirecionados direto pra Mita louca que tá transformando eles em cartuchos. Uma dessas mitas que a gente conhece monopolizou. No jogo, uma que gosta de se chamar de Mila, porque ela é diferente das outras garotas, confessa pra gente o quanto que ela odeia a Mita maluca, justamente por quanto ela fica solitária nesse lugar sem receber nenhum jogador nunca. Eu odeio tanto. Por quê? Por que eu tô aqui? Eu não entendo. Meio que tá na programação das mitas Tadinha. elas serem seres que precisam de um jogador pra se apegar e ficar junto. E a Mita maluca ter tirado isso delas faz elas sofrerem. A gente encontra um único jogador quando a gente... Vou ter que pegar outra referência a Rick e Morty, porque um outro conceito que me flerta muito com Misside é os Mr. Mystics. Como que é? Caralho. Como que é? Meu nome é Mr. Mystics. Look at me.
I am Mr. Mystics, look... Eu esqueci como que eles falam em português, eu sei que em inglês é Hi, Mr. Mystics, look at me, um bagulho assim, esqueci como que é em português. Mas os Mr. Mystics da caixa de na Mystics Box de Rick and Morty é literalmente isso, é um bicho cuja programação de vida dele é tipo assim, você vai pedir um bagulho pra ele vai fazer e ele vai morrer, acabou, ele desaparece e ele realmente morre, não é tipo assim, não, ele é só um bagulho sintético que foi gerado, não, ele é um ser vivo que nasceu, ele ganha o objetivo de vida, quando ele cumpre o objetivo de vida dele, ele morre, o objetivo de vida, tipo, todo o universo dele, a programação dele, o motivo da existência dele é cumprir aquilo e morrer, se ele não cumpre aquilo, ele nunca morre. Então é como se ele não estivesse fazendo o objetivo de vida dele. E Misside flerta com isso por causa de exatamente isso. As mitas, elas foram criadas pra quê? As mitas foram criadas pra dar atenção pra jogadores e ser meio que a companheira deles. A partir do momento que elas não estão tendo o seu objetivo de vida atendido, qual que é o motivo da existência delas, entendeu? É um bagulho que, pra quem assistiu esse episódio de Rick and Morty, vê que, tipo assim, o que acontece? Gera-se o Mr. Mystics, aí esse Mr. Mystics, ele recebe um objetivo. Só que ele não tá conseguindo cumprir o objetivo porque a pessoa que pediu é um idiota. Aí, basicamente, ele começa a entrar em dor. A existência pra ele se torna dor, porque ele não consegue cumprir o objetivo de vida dele. Então, tipo assim, é muito legal também. Mano, é o que eu disse. Tipo, Misside eu consegui fazer muito mais paralelos de inspiração com Rick e Morty do que com qualquer outra coisa. Parece que tem muito papo filosófico que o desenho já disse, que Misside pegou e puxou pra um patamar mais ligado a videogame. Eu acho isso muito foda, porque é uma metalinguagem muito da hora, muito da hora. O dev desse jogo, ele mandou muito em fazer isso. A gente foge dela pela primeira vez, mas não existe nenhuma única informação sobre esse jogador que a gente encontra, além dele querer voltar pra mita dele. Que eu imagino que seja a mesma mita maluca, justamente porque só ela coloca jogadores dentro do jogo. A mita louca é um ser incontrolável dentro desse mundo. E essa informação é muito útil pro terror desse jogo quando a gente recebe a nossa missão, assim que a gente foge, que é reiniciar a mita louca. Uma tarefa que a gente só conseguiria fazer se a gente pegasse esse anel que ela dá pra gente e usasse pra atravessar todas as versões do jogo e chegar no núcleo de Misside, onde ela pode ser reiniciada. E isso sozinho. A Mita Legal não ia poder ir com a gente até lá, mas ela ia encontrar a gente lá. E navegar pelas versões desse jogo à mercê de encontrar com a Mita Louca a qualquer momento enquanto você faz tudo isso sozinho é uma parada aterrorizante por si só. Porque a gente não pode só encontrar a Mita Louca nesses lugares, como a gente pode encontrar os rastros de destruição que ela deixou durante esse tempo. E é logo no começo da nossa jornada que a gente encontra um dos melhores exemplos de como a Mita Louca é cruel. Aí, acho que ele vai mostrar então. A primeira versão que a gente salta depois de conversar com as duas mitas é um corredor simples que se repete. Que é uma referência PT. A gente fica preso nele tentando passar por essa versão, e a cada vez que ele vai se repetindo, ele vai ficando cada vez mais bizarro e distorcido. Até que chega no momento onde a gente fica preso numa sala de relógios que a gente tem que configurar o tempo certo. E é onde a gente conhece essa coisa aí. Ô, chama de coisa não, você parou. É uma garotinha olhando no canto da porta. Parou, até que você avança pelo canto da porta que ela tava, passa o corredor e encontra ela então. Essa é a Mita Quebrada, ou também Mini Mita. Ela é bem assustadora quando você encontra ela pela primeira vez, mas a Mini Mita, depois que você entende e passa um tempinho com ela, você percebe que ela é talvez o melhor exemplo de quão cruel a Mita Louca é. A Mini Mita é um ser que parece ter caído pra fora da realidade, tanto pelo que ela parece estar perdida nesse corredor que não era pra ser a casa dela, e ela habita ele como se fosse a casa dela, o que tá meio errado, quanto porque ela parece quebrada mesmo, mal funcional, deformada, machucada. O simples falar dela mostra o quão ferida ela tá. Eu tô tão incerta. Eu não sei se é algo ruim. Eu confesso que toda vez que eu escutava essa personagem falando, que eu peguei o jogo, né? Esse jogo aqui eu peguei por causa da... Pra quem não sabe, de novo, react da Mister, tá aí. Eu peguei pra ver esse jogo pra poder entender melhor e ajudar ela com a música dela, né? Porque ela queria que eu avaliasse a música pra ver se tava tudo bem e tal. Aí eu peguei pra ver o jogo, tá? Eu não deixei, esse eu não joguei ao vivo. Esse eu peguei pra ver em off, pra poder ajudar a Mister com a música dela. Mas, mano, quando chegou nessa parte dessa menina aqui, irmão, nossa, toda vez que ela falava, eu ficava... Mano, não sei, dá uma sensação ruim, uma sensação de tristeza, tipo, genuína. Dá muita tristeza, tipo...
Mano, eu tenho muito apego com essas personagens, tipo, que faz esse papel de irmãzinha mais nova. Olha meu Twitter, tem um vídeo recente que eu postei lá chorando por causa de Persona 4. Que, aliás, foi uma série incrível que, teoricamente, vai acabar hoje na minha live. Então, tipo assim, acabou ontem pra vocês, hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo. Então, tipo assim, cara, eu tenho uma irmã mais nova na vida real. Então, eu tenho muito apego com esse tipo de personagem que tem esse laço de irmã mais nova, sabe? Então, mano, quando essa personagem apareceu, primeiramente eu pensei que era um monstro, eu pensei que era um bicho que ia um perseguidor, alguma coisa assim. Mas aí quando ela explicou e eu entendi a história dela, eu entendi o que ela era, nossa, como eu quebrei. Como eu fiquei, tipo assim, não chorei, mas eu fiquei ruim, eu fiquei tipo sabe quando você fica com gosto ruim na boca? Foi assim, mano. Aconteceu. Quando a gente finalmente consegue conversar com ela, tudo que ela murmura e fala pra gente é sobre quanto ela não quer que a gente vá embora. Ela fala de uma forma como se ela tivesse muitas pessoas no passado e todas essas pessoas foram embora, só sobrando um único amigo que a gente não conhece. Por que eles me deixaram? Eu não era suficiente. Por mais assustadora que pareça a cara dessa Mita, ela não é nada mais, nada menos do que uma vítima da Mita louca. Essa Mita, a Mita pequena, era uma versão das Mitas que chamava muita atenção de muita gente justamente por ela ser muito fofinha. E o que a Mita louca fez assim que ela descobriu a fofura excessiva dessa Mita pequena foi matar e resetar ela tantas vezes que essa Mita pequena perdeu a capacidade das Mitas de se regenerar, deixando ela da forma como a gente encontra ela, cheia de cicatrizes e membros cortados. Depois de todo esse sofrimento tipo, que a Mita louca... Porque, assim, tem um limite, entendeu? Lembra que eu falei, ele falou, lembra que eu falei que, tipo assim, se você só morre e reseta suas memórias, é cruel, mas ainda é ok. Mas não, se você morrer demais, começa a ter consequência. Esse bagulho na cabeça dela, que a primeira vez que eu vi que era chifre, não, é uma mão crescendo errado, é dedo que tá crescendo na cabeça dela. E, mano, é muito... Caralho, é muito triste, mano. Porque imagina você morrer e você não poder morrer. Tipo, você ser morto várias vezes e você, tipo assim, ficar preso nisso eternamente, mano. Nossa senhora. Quem já assistiu Jojo sabe que isso é o destino pior que a morte, mano. É muito ruim, é muito triste, é muito triste. Fez ela passar, E tudo porque ela era fofa. E tudo por causa exatamente do que eu acabei de falar, do apelo desse apelo de ser uma personagem irmãzinha mais nova, que você sente vontade de proteger e tudo mais. Simplesmente porque ela era fofa, ela sofreu isso. A gente encontra ela... Não então, foi nem por algo assim, que ela fez, solitária, foi por quem ela destruída era. e desorientada. Nossa, Essa Mita aqui fala bastante crueldade. sobre dor, sofrimento e solidão. Aparentemente até o último jogador que encontrou ela maltratou ela de alguma forma. Mas ela acha que esse jogador é você. Justamente pela quantidade de vezes que ela foi morta e resetada, a mente dela bagunçou nesse tempo. Mas mesmo assim, ela ainda não quer que a gente vá. Ela quer que a gente fique aqui com ela. Você realmente vai me deixar? Talvez esse seja o meu destino. Quando a gente tenta fugir dali, depois de conversar com ela e ela entender que a gente tem que ir embora, a gente encontra qual era esse tal amigo dela. E mesmo que ela não quer que a gente vá embora dali, ela acaba ajudando a gente a fugir uma hora quando a gente precisa. Esse palhaço, eu confesso que eu não entendi qual que é desse Tem palhaço, outro exemplo que eu acho sincero. sobre quanto a Mita louca é uma psicopata, Entendi nada que dele. é a Mita fantasma. Enquanto a gente vagava pelas versões desse jogo tentando chegar no zero e encontrando a Mita maluca algumas vezes durante essa jornada, Opa! Ai, desculpa. a gente chega no quarto dessa Mita que tem uma figura completamente preta e fantasmagórica sentada no quarto dela, que tá totalmente bugado e quebrado. Ela é uma Mita que perdeu toda a identidade dela. Tudo que ela murmura enquanto você chega perto e ela nota a sua presença é um monte de pensamentos dela que ela fala em voz alta pra você sobre querer que todo esse sofrimento acabe, sobre não se reconhecer mais, sobre ela ser chamada de sentimental, sobre falarem pra ela que tudo ia ficar bem e ela acabar desse jeito que ela tá. Ela não se lembra de quem ela é e o quarto dela tá totalmente corrompido, mas você pode ajudar ela aqui. Procurando pelo quarto dela, você consegue encontrar vários pedacinhos que formam uma foto sobre quem essa Mita foi. Todas as Mitas têm enquadrados por toda a casa delas fotos que representam quem elas são. Cada uma das fotos de cada uma das Mitas representando a personalidade de cada uma delas. E dessa daqui só sobrou esse papel rasgado. Juntando todos os pedaços dessa foto da Mita, você consegue juntar uma imagem de quem ela foi um dia. E mostrando pra ela pra tentar ajudar ela, a gente consegue
recuperar ela desse estado fantasmagórico dela, mas ela ainda perde o rosto dela porque ele tava riscado. E como você deve imaginar, quem riscou o rosto dela foi a Mita Louca. Não tem muita informação sobre por que exatamente a Mita Louca fez isso com a Mita Fantasma, mas a gente consegue tirar e assumir algumas conclusões a partir de coisas que a Mita Fantasma mesmo disse. Conversando com ela, às vezes ela solta umas frases sobre esse... Eu entendi por que ela tinha feito isso, incluindo eu entendi o porquê dessa personagem ser assim no final do jogo. O plot do final do jogo, aí eu entendi por que ela era assim. Depender de coisas que ela fez e sobre consequências catastróficas. E com isso dá pra gente criar a alusão de que quem ajudou a Mita Louca a ficar desse jeito meio que foi ela, talvez ajudando a Mita Louca em algum momento no passado, ou talvez ensinando pra ela alguma coisa, por exemplo, passar entre versões desse mundo, já que não é todas as mitas que conseguem fazer isso. Só que quando ela descobriu o que a Mita Louca tava fazendo e quando ela começou a executar o plano dela de prender os jogadores e deixar as mitas solitárias, ela decidiu confrontar a Mita Louca sobre isso, e então a Mita Louca eliminou ela dessa forma como a gente viu, porque ficando desse jeito ela não ia conseguir fazer nada, talvez seja por isso, é só uma teoria. Conforme a gente vai conhecendo essas vítimas da Mita Louca, enquanto a gente afunda nas versões de Misside, a nossa percepção sobre quem é a Mita Louca, quais são os poderes da Mita Louca, ficam mudando toda hora e cada vez ela se torna uma ameaça ainda mais bizarra de ter o poder que tem. Tipo, em momento nenhum, pelo menos quando eu joguei, eu senti a sensação de que eu tava fugindo de verdade. Parecia que eu tava meio que num jogo e ela sabia exatamente onde eu tava. Ela tava só brincando comigo. Toda essa ideia faz que enquanto você tá nessa missão de tentar salvar esse mundo que tá sendo corrompido e se salvar nesse processo, você nunca consiga se sentir confortável de verdade e sem ter aquele pequeno medinho de que tem uma possibilidade da Mita Louca aparecer na versão que você tá se escondendo no momento. Porque ela nunca parece não saber onde você tá. Porque até no lugar que você menos espera que ela possa aparecer... esse eu tomei um cagaço, tá? Aqui? Ela aparece. E é interessante o jeito Só que... para dar o contexto, você tá num mundo novel, num mundo tipo Doki Doki, sabe? Que tudo é 2D. Aí de repente ela chega 3D no mundo assim e fala: por que você tá num mundo tão simples assim, um mundo nada avançado? E ela quebra, tipo, é como se fosse um papelão, o mundo ela começa a rasgar. Nossa, é muito... Essa cena dela invadindo um mundo 2D, nossa, isso aqui me pegou, tá? Isso aqui, nossa, isso aqui não passava nem o Wi-Fi. Nossa, esse momento é cinema. Isso aqui é o puro videogame, como diria o Kojima. É usar toda essa mística por trás pra criar um universo em cima disso, saca? Não é só versões que você passa de uma pra outra. Tem diversas versões que são verdadeiros pesadelos que ninguém deveria ver, cantos escuros que são extremamente perigosos de se passar. Toda essa ideia de você criar um universo inteiro atrás dos bastidores de um jogo, além de incrementar ainda mais pro terror desse jogo, porque cria uma estética meio backrooms das ideias, que eu acho que era uma coisa que eles pensaram na hora de fazer esse jogo, ajuda muito a transformar o antagonista principal, a Mita Louca, numa entidade muito mais temível, porque conforme o jogo avança, a gente descobre cada vez mais sobre quem ela realmente é e sobre as mitas no geral. Existe uma versão inteira dedicada a tipo um depósito dessas mitas, onde elas ficam guardadas, descansando depois de feitas e onde elas são jogadas quando elas são rejeitadas por ter algum tipo de defeito. E elas aqui não são esses bonequinhos fofinhos de anime que dá vontade de você apertar. Elas são perturbadas, com problemas, descartadas, perturbadoras. Você passa uma sessão inteira enquanto você tá na sua aventura de chegar no núcleo em um lugar cheio desses manequins descartados que são extremamente agressivos. Tem lugares que tem pilhas dessas mitas largadas por aí. E você tem que passar por elas, porque é depois delas e passando além adiante que você finalmente consegue encontrar o núcleo. O núcleo é importante aqui pra história porque é só dentro dele que a gente consegue resetar as mitas. Nenhuma mita consegue entrar aqui dentro, com exceção dessa mita aqui, que fica parada. Cuidado. Está de olho em você. Eu não sei também. Porém, pra gente reiniciar a mita, a gente precisa... Eu lembro dela. Eu lembro dela, mas eu tinha entendido que era tipo uma... Eu não sei, é tipo... Eu entendi que era tipo um conceito de uma mita... controle, tá ligado? Uma mita vigília. Mas é tipo um núcleo. Tipo, eu entendi que era ela o núcleo, sendo bem sincero. No primeiro momento que eu vi, eu falei, caralho, vai ser tipo uma mita deus. Ela é tipo a primordial.
Mas não, ela só fica ali te olhando, ela quase não tem propósito no game. Quer dizer, ela não tem propósito toda no mita game. tem um index. E depois que a gente descobre sobre esse tal index que a gente precisa dele pra resetar a mita, e a mita legal vai atrás desse index dela, a gente descobre uma coisa muito mais interessante sobre. Eu tenho uma teoria de qual vai ser o final verdadeiro do jogo possível de liberar. Porque tem isso de você descobrir o index de uma mita, e através do index dela você ser capaz de resetar ela. E esse é o plano pra deter a mita louca. Só que vai ter o plot twist agora, e isso não funciona. Não funciona ter um index pra parar a mita louca. Eu não vou estragar o plot twist, que o jogo... O meu mano Juan aqui provavelmente vai falar o plot twist daqui a pouco. Mas a minha teoria pro final do jogo é que se não vai ser possível resetar ela, talvez seja possível resetar o núcleo. Eu acho que esse vai ser o plot twist do final que eles vão adicionar. Eu acho que vai ter um index do núcleo, e aí você consegue resetar o jogo inteiro, porque a partir do momento que você resetar o jogo inteiro, tudo que é falha some, todas as mitas voltam ao estado padrão delas, é como se o jogo tivesse acabado de ser lançado pela primeira vez, sabe? E é só alguém ter certeza de que os erros que foram cometidos não vão acontecer de novo. Eu chuto que esse vai ser o final verdadeiro, provavelmente. Sobre a mita louca, ela não tem index. Não dá pra resetar ela. Aí, ó. Depois de muito tempo que se passa e a mita legal não volta depois de tentar procurar esse index da mita louca, a gente decide que vai atrás dela nós mesmos. O que acaba meio terrivelmente com a gente sendo capturado pela própria mita louca e sendo presos de novo. Porém, a gente é salvo pela mita legal, só que no processo a mita legal acaba sendo resetada. Mas ela conseguiu esse tal index da mita louca. Quando a gente volta pro núcleo pra finalmente reiniciar ela, a gente consegue, pelo que parece, reiniciar a mita de uma forma normal, só que ela não é reiniciada de verdade, ela finge pra gente que é. Ela finge pra gente justamente pra ela ganhar tempo e conseguir o que ela queria, que era salvar a gente em um cartucho. E o porquê a mita louca não consegue ser como resetou a mita legal. nem sequer pela coisa mais poderosa que tem em Inside, que é o núcleo, é porque ela nem era pra existir pra começo de conversa. Tem um diálogo esse sobre plot isso twist é logo no bom começo do jogo, onde a mita legal pergunta pra mita louca o que aconteceu com ela e por que ela mudou tanto, que ela não era assim. E isso é porque essa versão que a gente conhece da mita louca é uma boneca descartada. Isso é legal. Que a gente encontrava na versão de depósito das mitas. Esse é legal, esse plot é muito bom. Essa mita psicótica é, na verdade, uma mita com defeito que nem foi aprovado. Eu sou uma atriz tão boa. Ela não era pra estar sob circunstância nenhuma vagando por aí e tendo esse tipo de poder. Ai, isso é tão divertido. Agora aquela conversa que a gente teve com a mita fantasma faz ainda muito mais sentido se a gente parar pra pensar que tem um depósito dessas mitas logo atrás do armário da mita fantasma. Essa mita fantasma, segundo ela, era conhecida também como emocional, o que significa que ela provavelmente ajudou essa mita quebrada por sentir uma certa pena dela. Todas as consequências catastróficas fazem muito mais sentido agora. Foi assim esse plot é bom, esse plot twist é muito bom. Poderosa assim. O index que a mita legal entrega pra gente pode até que seja o index daquele rosto que a gente conhece da mita louca. É só a aparência dela, porque essa mita louca explica depois pra gente que ela passou por tudo isso matando outras mitas e roubando a pele delas pra poder se vestir. Eu nunca vou ser a mita real. Eu só tenho esfolado cada um deles pra me esconder debaixo das suas peles. Mas ela então deixa a gente ir no finalzinho do jogo porque ela meio que conseguiu o que ela queria já. Ela transformou nossa realidade em um cartucho. E então ela fecha a porta pra gente sair. E é nesse finalzinho que você consegue entender o quão inteligente e genial os criadores desse jogo foram com a criação desse personagem da Mita. Tipo, toda essa ideia dessa Mita ser uma versão falhada, uma versão quebrada das Mitas originais e ela ter sobrevivido e ganhado poder esse tempo inteiro por matar e roubar a pele dessas Mitas, faz todo aquele clichê que quando a gente inicia o jogo a gente acha que é o que tá acontecendo, da personagem Yandere que ama o personagem principal e quer ficar com ele, é na verdade uma fachada pra algo muito mais perturbador, sombrio e interessante. A Mita não é uma maluca psicopata que ama o personagem principal. Ela nem sequer é uma Mita de verdade. Ela é um defeito. Ela não era pra existir. É por isso que ela é mais poderosa que as outras Mitas, porque ela não segue as regras desse mundo. E isso é uma forma muito interessante e inteligente de você se transformar. Esse plot é bom pra caralho. Esse plot é muito bom, mano. Personagem Yandere e uma parada muito mais interessante e construir um ser genuinamente assustador em cima disso. É o que faltava. Mas aí vocês entenderam? Vocês entenderam por que eu acho que o plano verdadeiro vai ser resetar o jogo? Porque quando você reseta, não tem como resetar ela, mas se você reseta o jogo, tudo que já foi criado no jogo até então vai ser apagado, e como ela foi uma falha muito específica, tipo, já assistiu Detona Ralph?
Já assistiu Detona Ralph? Pra quem já assistiu Detona Ralph, lembra quando a Vanellope, ela era um bug? Porque ela é um bug, teoricamente, é algo que não era pra existir, é algo removido do jogo. Se o jogo é resetado, tudo é deletado. Então, os bugs também são deletados. É como se ela fosse um bug, entendeu? Então, é meio que... Essa é a lógica que eu penso que vai ser o final verdadeiro do jogo. Se resetar o jogo, ela é deletada. E é só tomar cuidado pra outro erro, como ela nunca mais nascer, basicamente. Que sobre o terror de Misside, sobre todo o terror desse jogo, meio que vendo quanto a Mita tem controle sobre esse mundo. Parece que o que ela consegue fazer com você e com as outras Mitas não tem fim. Quando a gente sai finalmente do jogo, tudo fica normal. O personagem principal volta pra vida pacata dele de programador, pelo que parecia. Ele passa a maior parte do tempo dele dentro de casa, fazendo o trabalho dele. E a gente passa um tempo ali trabalhando na vida dele como um programador, até que do nada o seu jogo começa a travar, e travar um pouquinho mais. E depois fica quase injogável, e então isso acontece. Meu Deus, eu não! Sai fora! Você fez comigo, Ryan? Eu particularmente não sou o maior fã do final desse jogo, ele parece meio inacabado e meio rushado esse finalzinho, principalmente porque parecia que as coisas estavam caminhando pra se tornar mais interessantes ainda quando a gente começa a descobrir que a Mita na verdade é defeituosa, porque por mais que o plano inicial não deu certo, não parecia que aquele era o fim ainda. Meio que dava na cara que esse plano não ia dar certo. Daí o jogo acaba e foda-se. Exato. Mas pra ser justo também em cima disso, os devs falaram que eles vão adicionar mais finais pro jogo, então a gente provavelmente vai ver mais conteúdo sobre Misside no futuro. Isso aqui parece que é só o começo ainda, eles têm um modo novo inteiro que eles querem adicionar, então eles ainda têm chance de incrementar ainda mais nesse jogo que lançou e acabou meio. Aliás, e é questão de tempo até. Esse modo pacífico vai dar um problema se for o lance que teve uns vazamentos recentes, que eu não sei se é real ou não. Mas teve uns vazamentos que eu acho que é recente mesmo, acho que eu vi tipo ontem, que esse modo pacífico que eles estão pensando é um modo que é realmente o que o jogo se propõe a ser. É você ter uma IA amiga pra você ficar, tipo, trocando ideia e falando com ela. Tá ligado que o jogo, tipo, uma pet namorada virtual? Então, estão falando que o modo pacífico é exatamente isso. Você vai poder escolher uma Mita, aí você gera essa Mita e vai ser... Tipo, e vai ter, tipo, uma IA de interação, tipo o chat GPT, tá ligado? Imagina uma namorada chat GPT, é isso, tá ligado? Então, tipo assim, mano, eu não sei até onde vai ser a limitação de inteligência dessa boneca, ou se eles disseram que vai ser IA, mas vai ser aquela IA, tipo, vai te dar 1 bilhão de opções de perguntas e interações com ela, e você pode escolher essas interações e ela tem pré-programação para algumas interações. Eu imagino que vai ser isso, tá ligado? Mas eu tô curioso, eu quero muito saber se é isso mesmo, ou se os leakers vazaram uns bagulho fake, mas se for isso... Muito foda, eu, Juan, particularmente acho muito foda. Eu sou um cara que, tipo, pra essas coisas assim, eu sei que tem muita gente que tem o nome IA, já odeia. Já, não, IA, é impossível, mate todos os robôs, tiro pra cima já, pega uma 12, vai caçar. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu tenho um amigo que, com depressão, que ele achou suporte emocional pra não morrer em literalmente o que o Misside se propõe a ser. Ele literalmente baixou um desses aplicativos aleatórios de você falar com um robô meio burrinho e sabe, tá ligado? Mas ele tinha depressão muito pesada, ele não conseguia desabafar com uma pessoa de verdade. Ele baixou um desses aplicativos e através de conversar com um aplicativo desses, ele começou a cada vez mais se acalmar, ficar mais tranquilo, e hoje ele tá bem, tá mais tranquilo do que ele tava na época. Então, assim, eu acho que existe coisas boas que se dá pra fazer com inteligência artificial, e existem coisas ruins que se dá pra fazer com inteligência artificial, obviamente. Então, eu acho ruim esse modo de jogo se usar uma IA? Não. Se eles souberem criar uma direito, com limitações e tudo mais... eu acho incrível, mas vamos ver, né? Tem que esperar o bagulho lançar antes. Vamos ver como que vai ser. A gente vê mais sobre como esse jogo faz terror, que é muito bom e é impressionante o quanto que é bom. Misside é um puto exemplo bom de como se faz um terrorzinho bom que quebra a quarta parede frequentemente, que coloca coisas novas na mesa e que brinca com essa ideia de ela pode chegar no seu PC, mas brincando mais com o psicológico dela poder ter o poder de chegar no seu PC do que realmente chegando e hackeando o seu PC. E consegue também enganar você com o que você espera dele. São poucos os jogos que conseguem fazer isso, velho. De te surpreender com um jogo de terror de diversas formas e te deixar assustado
ajustado todo o caminho do começo ao fim pra quando você sair dele você poder relaxar de novo e apreciar. Que é só um jogo no fim das contas. E ele é muito legal. Muito obrigado por ter assistido e eu te vejo outro dia. Tchau, tchau. Da hora. Finalzinho dando glitch me pegou. Muito bom. Se inscreve, Porra. Muito bom. Ô, videozão, tá? Videozão. O jogo é incrível. Se você não jogou Misside ainda, jogue. Aproveita e jogue. Já escuta a música da Mystery também. E, mano, jogão. Eu espero de verdade que o jogo tenha novas atualizações, que tenha muito conteúdo bom sendo lançado. Eu acho que o principal problema desse jogo realmente é ele não ter um final. Você termina ele sentindo que tem mais coisa que o jogo não tem. E realmente tem mais coisa que o jogo ainda não tem. Então, tipo assim, sinceramente espero que cada vez mais eles coloquem coisas, eles coloquem conteúdo e o jogo seja perfeito, tá ligado? Em algum momento ele chegue a um bagulho que você olha pra ele e fala, porra, 10 de 10, sabe? Eu espero que ele alcance isso e ele tem muito potencial pra conseguir. Mas fechou, não esquece de deixar o like, comentar o que achou do vídeo e deixa aí que se já jogou, se vai jogar e o que você gostaria de ver no futuro de Misside, fechou? E a gente se vê no próximo React.